Hoje é a Semana Mundial de Amamentação e agosto dourado, né? E aí eu queria comentar um pouquinho do depoimento pessoal meu mesmo, tanto no processo de amamentação do Theo quanto do Benjamin. E é engraçado pensar em mim há 9 anos atrás, ainda grávida, imaginando como ia ser o processo de amamentação. A gente idealiza aquela perfeição de novela e que vai dar tudo certo, e que não vai doer, e que vai ser simples, vai ser fácil, vai ser rápido. A gente se conecta rápido com o bebê e as coisas na prática não são bem assim. Apesar de eu não ter tido problemas sérios de amamentação, de peito rachado, né, aquelas dores absurdas, eu tive algumas dificuldades pequenas, se a gente pensar no mundo e nas dificuldades que são possíveis, mas que são um baque inicial, de qualquer forma, acho que para qualquer mãe. Quando, no caso, por exemplo, quando o Theo nasceu, o Theo tem 8 anos hoje, né? Ele teve um problema de glicose e teve que ir para a incubadora. E eu fiquei naquela ansiedade esperando para nosso primeiro momento de amamentação, porque ele não teve a hora dourada, a gente não conseguiu mamar logo que ele nasceu. Eu dei um beijinho no queixo dele e aí ele já foi levado para a incubadora por esse problema de glicose e a gente demorou quase 24 horas para o primeiro momento de leite materno, sendo que ele, antes de tomar o meu leite, ele tomou a chuquinha dada para ele por conta do problema de glicose. E assim, pra mim foi terrível, eu fiquei mega triste, mega chateada, mas foi o que foi indicado na hora e teve que acontecer, mas eu não gostei, fiquei chateada e tal. Mas depois acabou dando tudo certo, ele pegou bem o peito, esse era o meu medo, né? Ai, poxa, ele tomou chuquinha, ele não vai mais pegar o peito, aquelas coisas que a gente escuta, mas ele pegou, deu tudo certo. E o nosso processo de amamentação foi super tranquilo mesmo, assim. Eu não tive rachadura, eu não senti dor na época com ele, não tive realmente nenhum tipo de problema de sucção mesmo, de entrar nessa vibe, né, da gente se acostumar um ao outro. Não tivemos problema. O peito, o colostro desceu, depois o leite desceu e deu tudo certo. Mas, ainda assim, por conta do problema de glicose, a pediatra chegou a indicar que eu continuasse complementando com chuquinha, com o leite artificial. Eu fui tinhosa, depois de ler tanto, de conversar tanto sobre o aleitamento, eu não dei, desobedeci a médica, não dei. Mas, ainda assim, deu certo também. Eu acho que a gente, às vezes, ouve o nosso coração e as coisas acabam se encaminhando. Mas eu acho que a gente, de qualquer forma, tem que entrar num comum acordo, né? Com a ciência, com o que os médicos dizem e com o que a gente sente. Então, lembro que também na época conversei com a pediatra e avisei que eu estava fazendo só o aleitamento materno. Ela falou que a gente ia ficar acompanhando, pesando, vendo como é que estava o desenvolvimento dele. E aí o desenvolvimento foi bem, deu tudo certo e foi maravilhoso. Graças a Deus eu não tinha o que dizer. Na verdade, eu sentia vergonha de dizer que estava legal, que eu tinha amigas tendo bebês na mesma época junto comigo e que tinham as dificuldades dela, e eu ficava mega constrangida de falar que eu estava amamentando bem, sabe? Porque também tem esse lado, a gente não quer ficar se exibindo. Pelo menos eu não sou esse perfil de mãe, nossa, está tudo bem, minha amamentação perfeita, sabe? Romantizando aquela situação para as pessoas, porque a vida não é assim. Às vezes, até por conta de rede de apoio, do marido ajudar, porque o pai precisa realmente colaborar com o processo, né? Pegar o bebê no berço, que é uma coisa cansativa, acordar de madrugada, toda madrugada, amamentar 3, 4 vezes. O Theo mamava de 3 a 4 vezes por noite, às vezes até mais. E de madrugada, cedinho, 6 da manhã de novo, mamando. Então, assim, é um processo muito cansativo e que a gente precisa de uma rede de apoio. Isso é fundamental. Rede de apoio é fundamental. Ao invés da gente treinar tanto o peito para o processo de amamentação, a gente tem que conversar muito com a nossa família para deixar todo mundo alinhado para esse processo, porque a gente precisa muito de apoio para suportar realmente as madrugadas, para suportar a demanda do bebê, que é intensa, ele quer mamar o tempo todo e a gente fica muito cansada, muito esgotada, fora quando acontecem essas coisas de rachadura, leite empedrado, dores, fissuras, precisa aplicar laser, tantas situações que podem acontecer que são um desgaste ainda maior, e a rede de apoio é fundamental para o processo. E aí agora, já partindo para o processo de amamentação do Benjamin,
Aí esse já foi mais complicado. Não que eu tenha tido problema de rachadura novamente, não aconteceu nada disso. Mas o Benjamin não queria mamar. Não queria mamar. Ele simplesmente acordava no meio da noite, chorando. Eu colocava ele no peito, ele dormia em 5 segundos e não mamava nada. Aí eu colocava ele no berço, ele parecia um Buda, assim. Ele ficava com os bracinhos pra frente, imóvel, e não acordava de jeito nenhum. Então eu tinha que mexer, tirar a roupa dele, fazer cosquinha e me manter ali naquele processo. Imagina, 2 da manhã, a mamãe exausta ali, fazendo cosquinha, tirando a roupa e acordando e mexendo. E aí o bebê mamava 5 segundos, aí dormia de novo, eu tinha que fazer cosquinha, aí tirar a roupa e não sei o que. E aí 5 segundos de novo. E assim, era importante porque ele tava perdendo peso. Não era simplesmente, ele tá bem, e aí, porque ele não é de mamar de madrugada e eu era uma mãe neurótica. Não, ele realmente precisava. Tanto que a pediatra chegou a sugerir que eu entrasse realmente com complemento, porque ele estava perdendo peso, ele perdeu bastante peso no primeiro e no segundo mês. Então, realmente, eu precisei entrar nessa de ficar acordando, de ficar realmente colocando ele ali pra mamar. E até que ele começou a entrar nos eixos, e aí foi o contrário, ele não dormia mais, ele ficava a noite inteira acordado, só querendo mamar. E assim, até hoje ele tem o sono meio desequilibrado. Às vezes eu acho que foi minha culpa de tanto acordar ele de madrugada. Mas assim, me sinto plena e segura de que eu fiz o que meu coração mandou. E eu estive ali o tempo todo procurando criar esse nosso vínculo, sabe? Instigando a esse começo, a ele realmente acordar e criar esse nosso relacionamento do aleitamento materno. E aí deu certo, graças a Deus. Cheguei na pontinha, assim, de começar a dar complemento. Eu não me martirizaria por isso, porque talvez fosse pra ser mesmo. E se não desse jeito, de jeito nenhum, ele perder peso é que não pode. O mais importante de tudo, e que ficou claro pra mim nesse segundo processo de aleitamento, e que não estava dando certo, é que a saúde do nosso filho está em primeiro lugar. Então eu me dei aquele tempo, assim, tipo, mais uma semana que eu vou tentar ficar acordando ele, tentar colocar ele nesse processo pra não precisar entrar com complemento. Se não der jeito, de jeito nenhum, assim, se ele não pegar mesmo, eu vou ter que entrar com complemento, porque o que não podia é ele ficar mal, desnutrido, né, porque não tava querendo acordar. Enfim, deu certo, a gente conseguiu entrar nesse processo e aí eu sigo no aleitamento até hoje. Isso também é uma curiosidade, porque o Theo deu tudo certo desde o início, né? Ele pegou fácil e tudo mais. Só que com 10 meses, 10 para 11 meses, 10 meses e 20 dias, ele largou subitamente, assim, sabe? Não quis mais saber. E eu ficava lá tentando e ele não quis saber. E o Benjamin não. O Benjamin não queria no início de jeito nenhum, me negava, me rejeitava total, assim. E hoje em dia ele não quer parar, assim, sabe? Eu não sei nem como é que vai ser o nosso processo de desmame quando for realmente a hora, assim, definitiva pra gente. Porque realmente é uma coisa que dá conforto pra ele, que é um alento, assim. É a felicidade do dia pra ele, é esse momento do aleitamento. Então, não tem fórmula mágica, não adianta a gente repetir tudo igualzinho, porque depende muito do bebê também. Depende muito do estilo do bebê. Se ele é mais de dormir, se ele é mais de acordar durante a noite, se ele mama muito, se ele mama pouco, da pega mesmo. Essa questão da pega é fundamental. Independente do seu tipo de peito, né, se é invertido, se é bico pra fora, pra dentro, não sei o quê, é a pega, é o momento realmente do começo da amamentação que faz toda a diferença. Então é muito legal a gente ter o acompanhamento de uma equipe de enfermeira obstétrica especializada no assunto, ter o atendimento na maternidade ainda, das próprias enfermeiras da maternidade, ou levar uma enfermeira de fora que ajude nesse processo, para dar o mais certo possível e para ser um momento assim, de conforto e de relacionamento intenso. Outra coisa que eu tive no Benjamin também foi a hora dourada, que foi imediatamente, ele saiu da minha barriga, ele foi direto pro peito. Isso eu pedi, assim, veementemente, que eu queria passar por isso, eu queria criar essa conexão direta do útero pro peito, e deu certo, graças a Deus. Ele também não precisou ir pra UTI, não precisou ir pra incubadora, então foi um processo natural e que eu indico para todas as mamães, assim, porque é lindo, assim, continuar a vida, né? Ele ainda com cordão umbilical direto no leite materno.
Então foi isso, meu depoimento. Espero que vocês gostem.